Olá pessoal, vamos agora falar sobre a distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos, ok? Dados dois pontos distintos, A e B, então tem um ponto A, tem um ponto B, do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta que tem esses dois pontos por extremidades. O que é isso? Bom, dados dois pontos distintos A e B do plano cartesiano, está aqui o ponto A, está aqui o ponto B, chama-se distância entre eles, né? Ou seja, essa medida, né, com a régua que vai de A até B é chamada de distância entre eles. É a medida do segmento de reta. O que é o segmento de reta? Segmento de reta é esse segmento aqui que começa no ponto A e vai até o ponto B, que tem esses dois pontos por extremidades. Bom, extremidades é porque o A está numa ponta e B está na outra. Indicamos essa distância entre A e B por D de AB. Então, quando a gente falar, se vocês verem D de AB, ele vai estar fazendo referência à distância entre os dois pontos. Tá? Então, aqui a gente tem três casos. O primeiro caso, o segmento AB ele é paralelo ao eixo X. Então, a gente observa aqui que o segmento AB ele é paralelo, o segmento AB ele é paralelo ao eixo X. O que é paralelo? Eles nunca vão se cruzar aqui, então eles são paralelos. Então, se eles são paralelos, algumas observações são interessantes. Então, observe aqui as coordenadas do ponto A. Então, as coordenadas do ponto A, eu tenho o ponto A, coordenada x dele eu vou chamar de x de A, e a coordenada y dele de y de A. As coordenadas do ponto B são x de B, que está aqui, y de B, que está aqui. Se vocês observarem, aqui y de A e y de B são iguais, né? Ou seja, a altura do ponto A é igual à altura do ponto B. A altura do ponto B, certo? Então, se você observar isso, né, que eles têm a mesma altura, tem o mesmo y, né? O y dos dois, o y de A igual ao y de B, significa dizer que ele tem a mesma altura. Tendo a mesma altura, o segmento AB ele é paralelo ao eixo X, ok? Muito bem. Como calcula essa distância? A distância entre A e B, nesse caso, é dada pelo módulo da diferença entre as abscissas de A e de B. Tá? O que é o módulo da diferença? Lembrando que o módulo do número, né, a gente escreve ele entre barras, e ele quer dizer a distância do número até o zero. Tá? Então, aqui, como eles têm a mesma altura, então a distância aqui basta a gente medir de A até B com a régua, e fazendo isso algebricamente calcular o módulo da distância de XA, né, o módulo de XA até XB. Então aqui a gente tem que a distância de A até B é igual ao módulo XA menos XB. Isso aqui também pode ser escrito assim, distância de A até B, já que está em módulo, pode ser também XB menos XA, certo? Já que está em módulo, ok? Então, basta eu calcular essa distância aqui, se ele for paralelo, né? Se o segmento de reta for paralelo ao eixo Y, basta eu fazer o módulo da diferença entre os valores das abscissas desses pontos, ok? Então, bom estudo a todos.
Vou fazer um exemplo agora usando GeoGebra para vocês verem e a gente encerra essa aula. Olá pessoal, estamos aqui no GeoGebra e vamos mostrar alguns exemplos de como calcular a distância entre dois pontos se eles forem, se o segmento de reta for paralelo ao eixo X. Então vamos pegar e destacar aqui dois pontos. Então eu tenho um ponto A aqui e tenho um ponto B aqui. Então vamos construir um segmento de reta. O segmento de reta ele vai unir o ponto A até o ponto B. Ok? Então, como é calcular a distância entre o ponto A e o ponto B? É só pegar essa medida aqui. A gente quer saber essa medida, ou seja, daqui até aqui, quanto vale? Nesse caso, vale 8 unidades. Então, se vocês observarem aqui, basta eu calcular da abscissa do ponto A até a abscissa do ponto B. Então, veja que, contando de menos 4 até chegar em 0, eu tenho menos 4, menos 3, eu tenho 1, 2, 3, 4. Do 0 até 4 eu tenho mais 1, 2, 3, 4. E, portanto, eu tenho a distância 4 até o 0 e 4 até do 0 até o D. Eu tenho 4 aqui. Então, a distância entre o ponto A e B, ele mede 8. E se você fizer XA menos XB, ou seja, menos 4 menos 4, a gente vai ter menos 4 menos 4 dá menos 8 e módulo dá 8. Então, aqui está ok. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Então, digamos que eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. Qual é a distância entre esses dois pontos? A distância entre esses dois pontos vai dar 7. Por que dá 7? Então, veja que a coordenada x de E é menos 1. A coordenada x de F é 6. Então, menos 1 menos 6 dá menos 7. Em módulo dá 7. Ou seja, basta você contar. De menos 1 até 0 é 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a distância entre esses dois pontos é 7. Ok? Então, isso vale para qualquer dois lugares que você... Então, digamos aqui, a distância entre esses dois pontos aqui, ó, o ponto G e H. A gente observa que de G para H a distância é 2. Ó. Menos 6 menos menos 4 vai ficar menos 6 mais 4, que dá menos 2. E módulo dá 2. A distância entre os dois pontos G e H vale 2. Ok? Se eu pegar um exemplo aqui em cima, eu quero fazer agora um último exemplo. Então, digamos daqui até aqui. A distância entre o ponto I e o ponto J. A distância do ponto I até o ponto J deu 4. Então, observe, a coordenada x do ponto I, 2. Coordenada x do ponto J, 6. 2 menos 6 dá menos 4. Em módulo, dá 4. Então, está aqui alguns exemplos do cálculo da distância entre dois pontos, quando o segmento AB, ele for paralelo ao eixo X. Bom estudo a todos.